Prontinho, Luana. Pode começar. Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de organização e administração de farmácias e drogarias. Primeiro, a gente vai iniciar falando sobre o varejo farmacêutico. O que quanto de medicamento que vende, quais medicamentos que vende, qual é os números, né, esperados para esse varejo farmacêutico de pesquisas que ocorreram. Então, o varejo farmacêutico ele é um segmento, né, que reúne estabelecimentos que vendem os medicamentos produzidos na indústria para um consumidor final. Além de medicamentos, esses estabelecimentos também vendem um mix de produtos, que seria o quê? Produtos de higiene, beleza, cosméticos, correlatos. O que seria esse correlato? Por exemplo, produtos de. Ai, gente, fugiu o nome. Curativo, esse tipo de coisa. Oferece soluções completas em saúde, beleza, bem-estar e higiene. Porque hoje em dia o público do varejo farmacêutico não é mais apenas aquele público que procura medicamento. Na verdade, eles procuram soluções de saúde, né? Que é o que a gente fala hoje em dia. Além do medicamento, outros produtos também envolvidos. Segundo dados do Instituto Quintiles, o faturamento das farmácias em todo o país em 2017 foi 57 bilhões de reais. Em comparação, em 2016, teve um crescimento de 11,76%. Já no Brasil, em 2016, existiam 82.617 farmácias privadas. Na região norte, a gente contava com 6.228, no Nordeste, 19.611, no Sudeste, 34.471, no Sul, 13.797 e no Centro-Oeste, 8.493. Então, né, as farmácias em sua maioria estão dispostas aí na região Sudeste. Atualmente, o Brasil ele aparece como o sexto maior mercado farmacêutico do mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. E faturou algo próximo de 130 bilhões de reais. E aqui eu trouxe um gráfico para a gente ver quais que são, né, os medicamentos mais vendidos no Brasil. E a classe de medicamento mais vendido no Brasil é o similar, seguido pelo genérico e posteriormente pelo medicamento de referência. O similar, ele representa 62% dos medicamentos mais vendidos. Isso na pesquisa mais recente, que foi em 2017. Contando com 19% de genérico e 19% do medicamento de referência. Na lista, né, desses medicamentos mais vendidos, elaborada pela Interpharm em 2017, a gente tem o líder do ranking, que é o Dorflex, que é o medicamento que foi mais vendido aí. Foi comercializado 507.061 unidades de Dorflex. Em segundo lugar vem o Xarelto, né, que é o anticoagulante. Ele vendeu 364.817 unidades. E em terceiro lugar, a gente tem o suplemento, né, vitamina D, o Adera, né,
com 252.646 unidades vendidas. E qual que seria, né, o papel do farmacêutico nesse varejo farmacêutico? Além de toda aquela função, né, que a gente conhece do farmacêutico, que é da assistência farmacêutica, da orientações sobre o medicamento, ele também tem a função, né, de dispensar, orientar o cliente sobre o uso adequado desses medicamentos e, além disso, ele precisa garantir a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos e de outros produtos de saúde vendidos no estabelecimento. Como que ele vai garantir? Luana, Oi, eu não sei se para a Júlia tá aparecendo, mas sim, agora apareceu para mim que não estava trocando os slides. tá. Agora foi. Desculpe. Problema não. Quando ele tá nesse modo de apresentação, acho que dá uma travada. E como que o farmacêutico vai garantir essa qualidade, né, desse medicamento que está sendo dispensado? Primeiramente, ele tem algumas coisas que devem ser verificadas na farmácia. Por exemplo, o estoque de medicamentos. O estoque de medicamentos ele tem que ser monitorado lote, monitorado validade, temperatura, verificar se os medicamentos termoláveis estão sendo armazenados em geladeira, treinar a equipe, né, a equipe de vendedores, para fazer uma dispensação correta desses medicamentos. Em caso de dúvida, sempre estar procurando farmacêutico, fazer uma dupla checagem, principalmente medicamentos controlados. Cuidar do estoque, além de cuidar do estoque mínimo, né, para o cliente sempre ser atendido, cuidar também o primeiro que vence, né, o primeiro que sai. Então, tudo isso o farmacêutico tem que ter o cuidado para que esse medicamento seja entregue com qualidade, né, para o consumidor final. Ele precisa, né, garantir a dispensação correta e segura dos medicamentos para os pacientes, como eu disse, treinando a equipe e fazendo toda essa verificação. Controlar o armazenamento e transporte dos medicamentos, cumprir com a legislação vigente, né, porque tem as RDCs, as legislações, que todas devem ser seguidas para que não saia nada não conforme de dentro da drogaria ou farmácia. Ele pode também prescrever medicamentos de venda livre, né, que são os MIPs, e realizar ações de educação em saúde. Quais seriam essas ações de educação à saúde? Por exemplo, pode ter um dia de aferição de pressão, ou fazer isso, né? Tem farmácias que fazem isso sempre. Aferição de pressão, aferição de glicose. E dependendo dos resultados, né, dessas aferições, orientar o paciente a procurar um médico, explicar como funciona. Tudo isso o farmacêutico pode estar fazendo. Além de orientar também questões de interações medicamentosas. Às vezes o paciente está tomando vários medicamentos, né? Que é a polifarmácia que a gente fala, e está sentindo algumas coisas, alguns desconfortos. Então, o farmacêutico pode estar analisando essa receita, pode estar orientando o paciente a procurar um médico, sugerir trocas. Nós não podemos trocar, mas podemos sugerir ao médico ideias que talvez seriam melhor para o paciente. Além desse papel do farmacêutico, né, na questão da drogaria, ali frente ao balcão, ele também tem um papel importante na gestão do varejo farmacêutico.
Além de fazer toda essa assistência farmacêutica, que é o que o pessoal mais conhece, né, do farmacêutico, ele também tem um papel muito importante na gestão. Por quê? Além dessas assistências, o farmacêutico ele precisa fazer planejamentos, né? Planejamento de compra, planejamento de estoque, planejamento de marketing, de organização de loja, tudo isso para melhorar a venda, para ficar mais atrativo para o cliente. Ele também tem que fazer planejamento de treinamentos, tem que fazer a coordenação da equipe, fazer controles de estoque, controles de temperatura, avaliar tudo no geral, organizar atividades, avaliar as vendas, vendo se está batendo meta, o que precisa ser feito para melhorar essas vendas. Ele também, né, vai gerir processos de compra, venda e distribuição de medicamentos, gestão de transações orçamentárias, garante o nível adequado do estoque, ele organiza, né, controla e coordena a manutenção de prateleiras para que a equipe mantenha as prateleiras limpas e organizadas, pode fazer contratação, treinamento e retenção de funcionários, dependendo da empresa. E essa gestão farmacêutica ela é uma área estratégica, tanto que a maioria dos farmacêuticos vão ter um cargo de gestão, além de ser farmacêutico em si, né, como dito. E aqui eu trouxe um vídeo para vocês para ilustrar como seria uma farmácia ideal. Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Meu nome é Thales Teixeira, eu sou professor da Universidade da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. Fui professor na Universidade de Harvard por 10 anos, sou fundador da Decoupling e cofundador da Decoupling do Brasil, uma empresa que ajuda na transformação digital de empresas estabelecidas. Também sou jurado da CNBC, que faz uma competição anual aqui nos Estados Unidos, das startups mais disruptivas do planeta, e a gente sempre acha 50 startups em várias indústrias e categorias. Estou aqui para falar sobre a indústria farmacêutica. Em termos de tendências que eu vejo, uma grande tendência na indústria farmacêutica no Brasil agora é a mudança de sair de vender remédio do produto para vender soluções de saúde para as pessoas. Isso eu acho que começou muito com a Raia Drogasil, que virou RD Saúde, mas agora várias outras farmácias estão olhando para sair apenas do varejo e começar a trabalhar na área de saúde das pessoas. Obviamente, isso não é algo trivial, envolve várias outras atividades, como testes, como avaliação com médicos e tudo mais, que as farmácias não estão aptas hoje em dia para fazer, mas a nossa visão da decoupling, a minha, é de sempre encarar, quando você expande o seu escopo de atuação da empresa, de pensar no que a gente chama nos 3 Bs. Em inglês, build, borrow e buy. Ou seja, você vai entrar numa atividade nova, como os testes de saúde ou prover auxílio de tratamentos, então você pode build, que é construir uma nova unidade, um novo grupo, uma nova empresa. Borrow é compartilhar, ou seja, você pode fazer isso em paralelo com parcerias, e buy é você comprar uma empresa que atua naquela área. Então, sempre pensar, quando você expande a atuação,
como as farmácias estão fazendo agora, entrando no ramo maior de saúde, ou você constrói, ou você compra uma empresa, ou você faz uma colaboração. Mas a visão por trás de tudo isso que precisa mudar, que é o mindset dessas empresas. Do sistema de saúde, inclusive farmácias, estão saindo de pensar numa pessoa como um paciente e pensar como um consumidor. Paciente é, de modo geral, assim, quando a gente se sente um paciente no hospital, a gente se sente meio refém do médico, refém do hospital. Basicamente, você é um sujeito passivo. O sistema de saúde faz algo em cima de você e você basicamente está lá, às vezes tem algumas decisões, mas basicamente você é como um carro no mecânico, eles estão consertando você, né? Então, e a grande mudança nos Estados Unidos agora é realmente pensar no ponto de vista de consumidores. O que é um consumidor? Como é diferente de um paciente? O consumidor tem opções. O consumidor, você pergunta o que eles querem e o consumidor você tem que olhar de uma forma diferente. Não é um sujeito passivo, mas é um sujeito ativo. Então, nesse sentido, muita coisa que está acontecendo, tanto nas farmácias que elas devem, ao sair de apenas varejo para mudar para a área de saúde, é atuar em consumidores, não apenas em pacientes. E muito disso envolve a educação dos consumidores, né? A educação é super importante. Um dos grandes problemas que existe no varejo brasileiro não é a quantidade de farmácias. Na verdade, tem uma pulverização. Tem mais farmácia por metro quadrado em cidades como São Paulo do que vários outros países que eu já visitei, né? Então, é incrível a quantidade de farmácias. Mas ainda a assimetria de preço. E o consumidor sabe disso. E tem medo disso. Isso é um problema que é preciso tratar. Dependendo da farmácia, da esquina, da marca, em tal lugar, tal outro lugar, você vai numa região, na zona norte, na zona sul, numa outra cidade, tudo mais, o preço do mesmo medicamento varia bastante. Isso é um grande problema que causa uma ineficiência muito grande. As farmácias tentando fazer uma discriminação de preço de medicamentos iguais e os consumidores sabendo e tentando gastar muito tempo. Então, existe uma oportunidade para disrupção nesse mercado, talvez uma startup que possa coletar essas informações e educar o consumidor onde está aquele medicamento mais barato. E nisso, a inteligência artificial que está entrando vai ajudar, com certeza, vai ajudar a quebrar essa barreira de não saber os preços de certos medicamentos, saber onde é o preço mais barato, né? Então, isso é apenas uma das áreas que a inteligência artificial vai ajudar. O outro ponto é a mudança do modelo de negócios que está começando a aparecer em novas farmácias e novos players no ambiente de saúde, de medicamentos. Tá? Então, essa ideia de varejo de medicamentos, em que se você muda de farmácia para uma empresa de saúde, você não pode ter um mindset de como a gente vai decidir se a gente está tendo sucesso financeiro apenas via margem de produtos vendidos ou giro de estoque. Essas são métricas antigas para o varejo, que se você migra para a saúde, você precisa ter outras métricas, né? Então, para o paciente, pensando numa visão centrada no consumidor, que o paciente que vira um consumidor tem mais opções. O consumidor quer, obviamente, conveniência, quer o preço mais barato, quer saber disso, não quer ser tirado vantagem, porque eu estou mais próximo da farmácia que cobra mais. E muito mais importante é a assertividade, que eu estou consumindo o medicamento certo para mim e não sendo o que a gente chama nos Estados Unidos de overprescribed. Eu estou sendo forçado a comprar mais medicamentos em quantidades ou tipos que eu preciso, né? Então, as farmácias precisam ajudar nesse sentido de ajudar os pacientes que viram consumidores a escolher isso, tá? Então, por último, um outro ponto é não pode apenas ficar nessa ideia de vender medicamento. Hoje, no Brasil, existe uma lei que proíbe supermercados e outros varejistas de venderem medicamento, até aspirina, coisa muito básica. A minha visão é que um dia isso vai mudar, um dia vai acabar isso. Não sei se daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos, mas essa é uma política retrógrada, né? Que cria uma reserva de mercado onde não há necessidade. Então, eu acho que hoje uma rede de farmácias deve pensar e agir para o momento em que haverá aquela grande disrupção, em que a maioria dos produtos que ela vende hoje poderão ser encontrados em supermercados e outros tipos de varejistas. Então, é preciso preparar para isso, porque se isso é previsível que um dia vai acontecer,
pode ser remediável. Não espere esse momento chegar para depois você descobrir, nossa, agora temos vários outros competidores que vão abaixar o preço, oferecer coisas que as farmácias não podem oferecer. Então, em resumo, a mudança de modelo de negócios é importante. A saída de vender produto para vender soluções de saúde, é algo fundamental, e a inteligência artificial entrando para ajudar os consumidores a tomarem melhores decisões. Eles vão usar isso cada vez mais. Então, espero que isso seja valioso para quem está assistindo. Mais uma vez, meu nome é Thales Teixeira, sou Então, pessoal, nesse vídeo aqui, ele fala como seria uma farmácia do futuro, né? Um futuro não muito distante, né? Segundo a visão dele, que é um especialista. Além de vendas de medicamentos, né, a farmácia pode estar investindo em outras questões de saúde, como aplicação de vacinas, realização de exames, que em alguns lugares isso já ocorre, né? Estão expandindo o tipo de serviço. E que hoje em dia o procedimento, né, nas farmácias já não é tão engessado como era em alguns anos atrás. Quem simplesmente tratava, né, os consumidores como um paciente, chegava com a prescrição, dispensava o medicamento, ou chegava com alguma queixa, recebeu a indicação e ia embora. Hoje em dia, o cliente, né, na verdade, ele quer ser tratado como um consumidor, ele quer ter direito de escolha, ele quer mais coisas além do medicamento na farmácia. Tanto que está aumentando, né, essas redes de farmácia drugstore, que a gente chama. Vou citar nome aqui, né, por exemplo, a Araújo, que é uma drugstore, né, uma das mais conhecidas, que a gente consegue encontrar diversas coisas. Desde de coisas para animais até, né, ração, a gente encontra várias outras coisas que antigamente não era visto nas farmácias. Então, tende a expandir esse estilo de farmácia com outros serviços de saúde também. E eu vou estar passando para vocês aqui um outro vídeo que vai dar dicas de como aumentar as vendas na farmácia. Que nos próximos slides a gente vai falar mais sobre isso. Você já parou para pensar por que os consumidores preferem entrar na farmácia concorrente Quer ficar mais inteligente? Troque as redes sociais por microaprendizagem. O aplicativo ao lado da sua e não entram na sua loja? A resposta pode estar na estratégia de marketing. Em qualquer estabelecimento comercial, especialmente no varejo farmacêutico, o marketing bem pensado é algo fundamental para a construção da sua carteira de clientes. E para intensificar as ações de marketing na sua farmácia, nós trouxemos aqui nesse vídeo 6 dicas que você não sabia para aumentar as vendas da sua farmácia. Para começar, a primeira dica é você conhecer o perfil do seu cliente. Rafael, isso aqui é muito clichê, mas é o que funciona. Cada consumidor tem suas peculiaridades e conhecer os seus principais tipos é fundamental para você adequar as suas estratégias de marketing dentro da farmácia. Algumas pessoas são especialistas em reparar, por exemplo, os menores detalhes de um produto ou então de um ambiente. Para esse tipo de cliente, o interesse de compra deve estar ligado diretamente ao aspecto visual da farmácia. Se o seu negócio não se preocupa com a aparência, iluminação
organização de layout, por exemplo, provavelmente você está perdendo ou vai perder muito cliente com esse perfil visual. Quer ver aí um outro perfil para você começar a encaixar e entender como é que funciona isso? Você conhece alguém ou alguma pessoa que parece que fala com as mãos? Talvez eu, não sei. Para elas, o fator principal que pesa na hora da decisão de levar um produto ou não são as características de textura, tamanho, cor, peso, ou seja, características tangíveis. Essas pessoas, elas precisam pegar no produto antes de comprar. Tocar mesmo, pegar a caixa do medicamento, pegar a caixa de um produto para ele analisar. Para sua farmácia conquistar mais vendas com esse tipo de cliente, é necessário que você deixe aí algumas amostras grátis à disposição e permitir também que os produtos sejam tocados ou até mesmo as embalagens sejam abertas por esse tipo de cliente. Um outro tipo de cliente que você precisa levar em consideração é o perfil experimentadores. E aí, experimentadores é um grifo meu mesmo. Mas você já notou que algumas pessoas são bem mais propensas a serem atraídas pela possibilidade de experimentar algo? Pois é, são esses clientes que gostam de experimentar os sabores. A sua farmácia pode utilizar algumas estratégias para atrair mais esse perfil, como por exemplo, deixar balas ou pirulitos à vontade na sua loja, ter um espaço de café, promover ações de degustações pontuais em conjunto com os fornecedores de alguns produtos. Isso faz com que essas pessoas se sintam parte do ambiente e tenham este conforto de experimentar antes de realizar a compra. Fique atento a esses perfis que eu passei para vocês aqui e comece a trabalhar algumas ações de conquistas para esses clientes, beleza? Segunda dica: tente criar uma experiência sensorial. Você alguma vez já deixou algum lugar por conta do cheiro daquele ambiente? Eu aposto que sim. Em fração de segundos, sem que uma pessoa perceba, isso pode acontecer inconscientemente. O cérebro, ele é capaz de registrar um cheiro e fazer uma associação com alguma emoção. Por exemplo, o cliente entra na sua farmácia e por algum motivo ele fica muito incomodado em estar naquele ambiente. Mas ele não sabe qual o motivo. Aparentemente, não tem nada de errado com o lugar. Tá tudo arrumado, eu tenho bons preços, produtos estão bem expostos. Então, o que de fato será que está incomodando essa pessoa? Por incrível que pareça, mas o cheiro pode ser uma provável causa. Imagine que mais cedo seus colaboradores fizeram uma boa faxina na sua loja e usaram desinfetante para lavar o chão. Porém, este produto tem o mesmo cheiro ou lembra ambientes hospitalares. De forma subliminar, ao sentir esse cheiro, o cérebro do cliente logo lembrou de hospitais, trazendo aí, talvez, uma sensação ruim e uma memória triste. Por isso, é fundamental ter um cheiro característico somente da sua farmácia, que diferencia aí dos outros concorrentes. Você pode fabricar as suas próprias fragrâncias com profissionais do ramo. A dica é você posicionar estrategicamente borrifadores automáticos logo na entrada do seu estabelecimento. Assim, quando o cliente entra no ambiente, ele já é recepcionado com um bom cheiro, despertando sentimentos agradáveis e de bem-estar. O cheiro do ambiente pode ajudar em muitos pontos, por exemplo, no aumento das vendas. Existem empresas especializadas para criar aromas de acordo com a sensação que você quer criar na mente dos seus clientes. Vale a pena você pesquisar e testar isso na sua loja. Terceira dica: invista na sua própria rádio indoor. Em tradução livre, rádio indoor é uma rádio interna que somente executa músicas pré-selecionadas pelo seu estabelecimento. Ou seja, você mesmo decide qual vai ser a programação que os seus clientes, ao estarem na loja, vão ouvir. A rádio indoor pode trazer muitos benefícios para sua farmácia. Isso porque a música tem um efeito muito poderoso nas pessoas, ela consegue evocar emoções, trazer lembranças de momentos bons, promover o relaxamento ou então excitar os ouvintes. Quer ver um exemplo legal? Se você quiser que as pessoas passem mais tempo dentro da sua farmácia, o ideal é você colocar músicas mais calmas, com 72 batidas por minuto, por exemplo.
O indicado ainda é preferir músicas no formato instrumental. Agora, se a sua intenção é criar um ambiente mais agitado, para promoções ou eventos na loja, prefira músicas acima de 72 batidas por minuto, para você criar aí uma agitação nos seus consumidores. Entre uma música e outra, a farmácia pode ainda utilizar algumas vinhetas e passagens de anúncios dos próprios produtos que você tem na sua loja. Assim, os clientes estão ali e já estão sabendo das novidades que existem na farmácia. Quarta dica: expor os produtos de forma adequada. Já ouviu aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Pois bem, o mesmo acontece com os produtos da sua farmácia. Produtos que não são vistos não são comprados. A exposição de produtos na farmácia é um conjunto de boas ações que proporcionam uma experiência de compra adequada aos seus consumidores, fazendo com que eles notem os produtos que estão expostos. Pequenos detalhes vai fazer toda a diferença neste ponto. Produtos lucrativos, ou seja, com uma maior margem de lucro, devem ficar na altura dos olhos, ou seja, 1,5 metro do chão. Os rótulos e as embalagens destes produtos sempre precisam estar virados para as pessoas, ok? Gôndolas e prateleiras devem ser bem iluminadas, de preferência com lâmpadas LED e de cor branca, porque aí não vai dar nenhum problema com relação à cor original da sua embalagem. Deixe sempre bem sinalizados os corredores e os expositores. Utilize adesivos, separação por cor ou então bandoleiras. Não coloque mobiliário do tipo torre maior do que 1,25 m no meio da sua farmácia, porque você vai acabar obstruindo a visão dos seus clientes da loja como um todo. Espaço nos corredores devem ser o suficiente para que uma mãe transite com um carrinho de bebê, salvo, é claro, em espaços menores e que isso não é possível. Preste muita atenção nesses detalhes, que eu tenho certeza que a exposição vai ajudar bastante aí nas vendas da sua loja. Quinta dica: use tabloides de oferta em diversos formatos. Você provavelmente conhece alguma pessoa muito próxima que adora aí talvez levar aquele jornalzinho ou panfleto da farmácia para casa. O tabloide de ofertas, como é conhecido, ele ainda tem um valor muito bom para o varejo farmacêutico, principalmente porque ele é muito aderente às pessoas que têm uma idade mais avançada e que ainda continuam com este hábito. Este público, ele não domina completamente aí as tecnologias de smartphones ou então páginas de internet, Instagram, e o fato é que esse tabloide, para muitas pessoas, costuma ser o primeiro local de comparação de preço de medicamentos. Mantenha na sua farmácia a produção dos tabloides impressos normalmente, ou caso você queira, você pode reduzir um pouco a quantidade e tentar atacar em uma vertente diferente. Produzir a versão digital do seu tabloide de ofertas e publicá-la semanalmente nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e assim por diante. Dessa forma, você consegue atingir mais pessoas com uma mesma campanha de marketing, porém em formatos diferentes. Por fim, a nossa sexta e última dica é: tenha um bom sistema na sua farmácia. Uma das estratégias mais eficazes do marketing é o boca a boca, ou seja, o marketing por indicação. Ele acontece quando as pessoas de confiança indicam o produto ou serviço ou então uma empresa. Agora pensa comigo. Se um cliente que ficou muito tempo esperando na fila da sua farmácia foi mal atendido ou teve qualquer experiência ruim na sua loja, certamente ele não vai indicar a sua farmácia para um conhecido ou familiar, não é verdade? Contar com um bom sistema de automação e gestão da sua loja fará com que o balconista, por exemplo, tenha mais agilidade na hora de pesquisar um produto, ou então vai facilitar aí a rotina de recebimento de crediários dentro do caixa, além, é claro, de poupar o tempo do farmacêutico na hora de inserir uma receita de venda de controlado. Pode parecer algo aí muito simples e até mesmo pequeno, mas isso faz muita diferença na experiência do cliente. Ao ganhar tempo nas atividades do dia a dia, o resultado é sentido pelo cliente no momento do atendimento. Um cliente bem atendido e de forma rápida tem mais chance de fazer uma propaganda positiva da sua farmácia para outras pessoas. Pense nisso na hora de escolher o sistema para a sua farmácia. Pessoal, então é isso. Essas foram as 6 dicas
Então, pessoal, nada do que a gente vê, né, nos estabelecimentos, que no caso das drogarias que a gente está falando, é por acaso. Tudo tem um porquê. Uma nova forma que a gente está vendo agora é aquelas filas, né, inteligentes, próximos aos caixas, que têm dispostos diversos produtos ali. Isso é marketing. Porque enquanto o pessoal está ali parado na fila guardando, vai olhando, vai lembrando de alguma coisa que precisa. Nessas filas, normalmente fica muito chocolate, barrinhas, suplementos. E aí o pessoal olha, fica curioso, fica com vontade, ou lembra, né, que precisa de algo que está lá. Então, essas exposições são propositais para mexer com o psicológico do consumidor. Hoje em dia também está sendo muito usada a questão de não de além, né, de ter um bom tratamento do cliente, um bom atendimento, atenção, rapidez, agilidade, o pessoal tem que deixar o cliente à vontade, fazer com que ele se sinta bem naquele ambiente. Por isso que muitos lugares oferecem café, água, degustação, brindes, ambientes agradáveis, tudo isso para reter o cliente na loja. Porque o tempo médio que um consumidor fica dentro de uma drogaria é 5 minutos. E o primeiro lugar que ele vai é no balcão de medicamentos. Então, o ideal é tentar fazer as vendas casadas, né? Que a gente chama. Avaliar a receita, ver se tem alguma coisa ali que você pode indicar algo a mais e fazer com que aquele cliente compre mais coisas e fique mais tempo dentro da farmácia. A degustação já entra nessa questão que ele exemplificou aqui, de clientes que têm alguns detalhes, né? Pessoas que têm que pegar com a mão para poder levar, pessoas que têm que sentir cheiro, pessoas que têm que sentir sabor. Então, é muito interessante quando você tem a possibilidade de, às vezes, degustação, por exemplo, daquelas gominhas de suplemento, que hoje em dia vende muito. Se tiver oportunidade de fazer isso, aí tem que só ficar atento, porque não pode ser medicamentos, né, nesse tipo de situação. Fazer aquelas, eu vou dar um exemplo aqui da Haskell. Antigamente a Haskell fazia muito. Tinha aquele caminhão que o pessoal ia lá e experimentava uma hidratação. Tinha aquela outra parte que o pessoal fazia análise do cabelo. Tudo isso são formas de marketing para tentar aumentar as vendas. Tem experimentação de maquiagens, de batom. Tudo isso são marketing para aumentar as vendas e devem ser feitos para estar melhorando o varejo farmacêutico, né? Então, isso que foi passado no vídeo, né? E o que eu também comecei a falar para vocês, podemos usar como se fosse uma psicologia do consumo. São estratégias que a gente tenta mudar a forma de consumir das pessoas. Então, hoje as pessoas elas estão muito mais preocupadas com a saúde do que tempos atrás. Então, a gente consegue fazer vendas agregadas, por exemplo, de suplementos que vende muito, ômega 3, magnésio, cúrcuma,
carvão ativado. Isso são exemplos de coisas que o pessoal compra muito. Para quê? Para melhorar a saúde, usar continuamente, para ter uma qualidade de vida melhor. E sobre essa psicologia de consumos, o Instituto Popeye fez uma pesquisa e a gente tem 4 indicadores principais para a gente estar usando isso na nossa empresa. O primeiro deles é frequência de compras. Qual a classe, né, de pessoas que faz uma compra mais frequente? Em primeiro lugar estão as mulheres, né, que são mais consumistas. Em segundo lugar, a gente tem a classe B e C. Então, são os que mais consomem, os que mais compram. E isso deve ser monitorado, né? Deve ser pesquisado, porque quando a gente vê esse público, a gente tem uma oportunidade maior de fazer vendas a mais, vendas agregadas. Como que funciona, né? O planejamento de compra, que é um segundo indicador aí. A maioria das pessoas não sabem o que vão comprar. A maioria, em segundo lugar, tá as pessoas que sabem o que vai comprar. E em terceiro é aquele público que chega só com a receita médica, quer pegar o medicamento e ir embora. Então, se na maioria dos casos são pessoas que não sabem o que quer comprar, que vai na empresa farmacêutica para pedir indicação, a gente tem a oportunidade de fazer uma venda maior. Um exemplo que a gente tem é pessoas que querem tratar melasma, por exemplo. A gente tem a opção de indicar um creme, mas além do creme também, a gente pode indicar um produto de uso interno que trata esses melasmas de dentro para fora. Então, nisso aí, a gente já consegue fazer uma venda casada. Então, a gente tem que ficar atento nisso para conseguir aumentar o ticket médio do estabelecimento. O tempo de permanência. Tempo de permanência, né, médio de uma pessoa dentro de uma farmácia é 5 minutos, né? E como eu falei anteriormente, elas vão direto no balcão de medicamento. Então, o que é o ideal? Esse balcão fica mais no fim, né, da farmácia, tanto que vocês podem pensar aí, a maioria é sim, se não for praticamente todas, né? O balcão de medicamento fica no fim da estrutura da farmácia. Por quê? Porque enquanto essa pessoa estiver se deslocando para esse balcão, ela vai ver promoções, ela vai ver os corredores, as gôndolas, com coisa que talvez ela se lembre que precisa, que é a mesma estratégia que são utilizadas nas filas inteligentes próximas ao caixa. Intenção de gasto. Normalmente, uma pessoa que vai na farmácia, ela tem uma intenção de gasto muito baixa, em torno de R$15, né? A não ser que ela esteja com receita de medicamento muito grande, ela sabe que vai gastar mais. Então, é um ticket baixo. Só que quando essas farmácias estão localizadas em shopping, por exemplo, esse valor pode dobrar. Por quê? Porque uma pessoa que está indo em shopping, ela já vai com aquele psicológico, né? Pensando, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Então, ela já está induzida a gastar mais. Por isso que nesse tipo de local o ticket pode dobrar. E o cliente multicanal, né? Já terminamos os 4 indicadores principais, né? Que é a frequência de compras, o planejamento, tempo de permanência e a intenção de gasto. E um outro detalhe são esses clientes multicanais. O que é esse cliente? É cliente que busca soluções, assistência e atenção. O cliente não vai lá simplesmente para comprar um medicamento. Às vezes, ele está com algum problema, igual eu dei um exemplo anteriormente. Está com problema, está usando muito medicamento,
está sentindo cãibra, o que pode ser. Então, nisso, você vai dar uma solução, vai dar uma assistência, né, para o cliente. E de quebra, dando atenção, você consegue indicar outros produtos, indicar promoções e esse cliente levar, porque é tudo questão de aproveitar as oportunidades e proporcionar serviços, né, com excelência para esse cliente e experiências, que seria aquela parte que eu falei, oferecer um café, oferecer um brinde, oferecer uma degustação. Tudo isso fica marcado na memória daquele cliente que provavelmente irá voltar se fizer todos esses passos corretamente. E aí, a gente tem alguns detalhes do marketing que é muito usado para estar melhorando as vendas da farmácia. O primeiro deles é o merchandising. O que é esse merchandising? Ele é uma técnica de marketing que tem o objetivo de atrair clientes para, assim, aumentar a venda de produtos. Como que ela funciona? Ela influencia no comportamento dos consumidores, ou seja, são questões que vão estar influenciando no psicológico, apresentando produtos de forma atraente. Tanto que vocês podem reparar que a maioria das promoções, né, daquelas etiquetas, plaquinhas de promoções, elas têm cores vibrantes, por exemplo, amarelo com vermelho, que são cores quentes e chama a atenção do cliente. Outro detalhe que o pessoal usa muito é o preço. R$ 9,99, R$ 14,99, 99 centavos. Tudo isso são estratégias para deixar aquilo mais atrativo, para parecer que está mais barato. Um produto que está lá R$ 9,99 vende muito mais que se você colocar lá direto R$ 10. Uma exposição bem planejada pode tornar uma compra que era necessidade em correlata. O que isso quer dizer? Vamos supor que você foi numa farmácia comprar um absorvente. Mas ali próximo do seu absorvente tem o quê? Tem um medicamento para cólica, né? Ou você vai comprar fralda. Perto da fralda tem um lenço umedecido. Então, são coisas para chamar a atenção e mexer com o psicológico justamente para esse consumo aumentar. Então, tudo isso tem que ser bem planejado para agregar nessas vendas. E fazendo isso, o ticket médio da loja aumenta. E os itens por cesta também, né? Uma outra estratégia de marketing é o Simple. Qual que é a função dele? É distribuir amostras de produtos e serviços, que pode ser demonstração, que é conhecer melhor o produto e como utilizá-lo. Um exemplo é o que eu falei da Haskell, né? De ter amostras e lá ensinar como o cliente vai usar, que passa o shampoo, que depois passa a máscara, que depois passa o condicionador para poder selar a cutícula, por exemplo. Isso é uma demonstração. Ou você demonstrar como, vou dar um exemplo aqui, como você vai usar uma seringa de aplicação do e-golf, por exemplo. Lógico que ninguém vai fazer isso, que é muito caro, né? Mas é um exemplo. Experimentação. Esse aqui normalmente é com cosméticos ou com maquiagem, que tem um lugar, né, para o cliente tá experimentando. Tem os provadores. Os brindes também é muito interessante. Ele normalmente vai estar acompanhando uma venda de determinado produto. Vamos supor,
tem um kit lá e as 100 primeiras pessoas que comprar determinado kit vai levar de brinde algum outro produto. Então, isso também é muito interessante. Ou nas compras acima de tantos reais você ganha tal produto. Cupons de desconto, né? Você pode distribuir cupons de desconto em determinados lugares para chamar novos clientes. Ou você pode induzir o seu cliente a comprar tal valor e com aquele valor você dá um cupom de desconto na próxima compra, por exemplo. O layout da farmácia é muito importante também. O cliente já decide se vai entrar na sua farmácia desde lá de fora, né? Desde a fachada. Então, o layout da estrutura física é importante, porque uma fachada feia, sem vida, que não mostra o interior, que demonstra que o local é bagunçado, muito provavelmente a pessoa não vai querer entrar. Então, é ideal que a fachada seja bem iluminada, pintada, de fácil acesso, que mostre realmente a cara do estabelecimento para que esse cliente queira entrar. Esse cliente entrando, o que é importante? O fluxo da loja. Se tem espaço, se está organizado, se não tem poluição visual, se está limpo. E o ambiente também é muito importante. O que seria esse ambiente? Se o ambiente está climatizado, imagina você entrar numa farmácia que a intenção é fazer com que o cliente fique lá por mais de 5 minutos e a farmácia está um calor. Um calor. Então, a pessoa não vai querer ficar lá, a pessoa só vai querer pegar o medicamento e sair correndo. Então, é muito importante esse ambiente estar climatizado, com um cheiro agradável, limpo, deixar o cliente à vontade. E aí, pessoal, para estar finalizando esses primeiros assuntos, né, sobre a organização de farmácias e drogarias, eu vou passar mais 2 vídeos para vocês, são bem curtinhos, para ilustrar esse merchandising e dicas simples para melhorar o layout da loja. Vocês vão ver como que é importante toda essa organização, que tem um jeito correto até da gente dispor de produtos mais caros, produtos mais baratos, onde que a gente dispõe as promoções para que o cliente tenha uma visão melhor de todos os produtos da loja e, além de levar o promocional, levar algo a mais. Dentro da loja, as gôndolas têm que ser organizadas dessa forma. Pelo fluxo do cliente, os produtos de maior valor começam na gôndola, do maior para o menor e de cima para baixo também. Ou seja, bem aqui vão estar os mais baratos, aqui vão estar os de maiores valores. Quando eu faço promoção, eu diminuo a exposição do produto. Quanto que eu tenho que ter de face do produto na loja? Eu pego quanto eu vendo em 90 dias, divido por 90, para saber quanto é a minha venda diária do produto. Se eu vendo um por dia, ele é uma face só, um produto só aparecendo. Se eu vendo 2 por dia, 2. Se eu vendo menos de 1, vai ficar 1, que não tem como ser metade, né? Quando eu coloco o produto em promoção, eu diminuo a exposição dele. Eu dou exposição maior para os outros que têm a margem melhor, que eu não baixei o preço. E eu tiro ele da área de pega para deixar ele um pouco mais difícil de pegar. Por quê? Se eu coloco a minha oferta aqui, o cliente... Então, essa questão que ele falou no começo é muito importante. Se eu pôr um produto em promoção e eu vendo um dele por dia, eu coloco só um. Se eu vendo 2 por dia, eu coloco só 2. Por quê? Isso dá impressão para a pessoa que está vendo
que está de promoção, nossa, tá quase acabando, né? Então, já vou levar um, vou garantir o meu. Então, essa é a estratégia. Ele deixa só a quantidade que vende por dia para induzir a pessoa a comprar, porque ela tá vendo que tá de promoção, tá acabando rápido, né? Está acabando rápido, é porque esse preço tá muito bom, é porque o produto é muito bom. Então, vai induzir a pessoa a levar. O cliente vai prestar atenção em volta da gôndola nas outras coisas e pode lembrar de alguma coisa que ele está precisando em casa. Se eu pego a minha oferta e já ponho logo aqui na cara dele, na mão, ele não olha nem para o resto da gôndola. A nossa visão é seletiva, a nossa atenção é seletiva. Se eu entregar tudo na mão do cliente, ele não vai ver o resto. Toda vez que eu fizer uma ponta de gôndola, eu tenho que pensar na venda cruzada. O que é a venda cruzada? É o cross-selling. É eu ter um produto em oferta e um produto ao lado dele complementar. O produto que está em oferta, eu baixo o preço, reduzo a margem. E o produto do lado é complementar a ele. Se a pessoa ver, vai se interessar em levar. E nesse eu subo um pouquinho para compensar a perda da oferta. Toda vez que um aluno nosso faz promoção Arrasa Quarteirão, toda vez eu digo, olha, arruma alguém para tirar foto. Tira foto antes de abrir a loja. E aí todo mundo promete, ó, deixa uma pessoa só para tirar foto da loja movimentada. Na hora, essa pessoa da foto acaba ajudando no atendimento porque não dão conta. E aí, quando manda a foto, a gôndola já tá assim, pelada, né? Mas é assim, ó. Fiz aqui no absorvente, coloco lá o sabonete íntimo, o MIP para cólica. São produtos complementares, aí eu baixo num e recupero em outros, tá? No Elsevier, coloco no Novex o gerador de Gani, assim por diante, né? Uma vitamina de unhas e cabelos para subir um pouquinho e eu baixo no Elsevier. Esse é o ideal para fazer um cartaz de oferta da farmácia. Pode ser preto e branco, pode ser assim com a beiradinha vermelha, pode ser de todo amarelo, mas tem que ter a palavra promo ou promoção, vende mais do que oferta. Tem que ter a descrição, rapidamente aí, o D por bem grande, o menor preço, e tem que ter a economia ou ganho. A economia ou ganho, ela serve para o cliente e serve para a nossa equipe. Você está ganhando R$ 5, está ganhando R$ 10. Aqui nessa compra você está ganhando R$ 15. Se você escolher um outro produto, vai sair de graça, porque você já ganhou R$ 15 nessas ofertas. Aí o cliente, é mesmo, deixa eu aproveitar. Então, o cartaz nos ajuda a vender. Outra, etiqueta que você dá um incentivo para o cliente. A etiqueta de atacarejo, que a gente chama, né? Se levar 3, se levar 4. Você tem um preço menor unitário se você levar mais unidades. Então, aquela etiquetinha está dizendo para o cliente, ó, leva 3 que vai sair mais em conta. E aí o cliente leva 3 ao invés de 1, né? Outra é preço psicológico. A forma que a gente apresenta os preços faz toda a diferença. Quando um cliente entra na nossa loja, ele tem que ver uns 20 cartazes de oferta. Para onde ele olhar em todas as sessões. O que ele vai pensar? Entra nas lojas americanas. Já viu o que tem de cartaz de oferta? O que você vai pensar? Eu nem compro esse produto, mas eles são bons de preço. Eu não vou botar preço grande aqui, se não fosse bom o preço, né? Como é que eu posso comunicar um desconto de 25%? De 10 por 7,50. 50% de desconto no segundo produto, que vai dar o mesmo 25% nos dois. Leve 4 e pague 3. É um desconto de 25% nos 4, né? Vai sair, um sai de graça. E o leve 1 grátis uma compra de 3, que é o mesmo leve 4, pague 3. Então, os nossos cartazes têm que estar aparecendo sempre isso. Uma outra coisa é o seguinte, existe estudo científico de como expor os produtos dentro da farmácia. No Farmácia 10X, nós temos um manual, é um planograma, com todos os produtos que você pode vender no autosserviço, o que tem que ficar do lado do quê, o que tem que ficar em cima, o que tem que ficar embaixo, para que você venda mais. Então, eu estou mostrando aqui uma página do Booking, planograma do Farmácia 10X. Ó, linha de cabelo, tratamento capilar. Cliente vindo da esquerda para a direita aqui, ó, o fluxo do cliente. O primeiro da ponta é o Clear, anticaspa e condicionador. E daí segue esse paredão aqui. Dessa forma, você vende mais tudo aqui. Para a sua... Tem tudo que você precisar da farmácia, tudo que pode vender em farmácia, a gente tem o manual com a foto de como você fazer. Não existe essa de nome sujo. Eu não sei nem por que inventaram essa expressão horrível, porque isso faz com que as pessoas fiquem muito
Iluminação, cores, posicionamento de produtos e vitrine. Sabia que isso tudo influencia e muito nas vendas da sua drogaria? Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o assunto e ainda esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas têm com relação a isso. E quem sabe nós aqui do Inova Pharma te ajudamos um pouco com esse tópico. Esse é um assunto muito falado no meio farmacêutico e ainda muitas pessoas têm dúvidas sobre como isso tudo pode impactar a rentabilidade da sua drogaria. É possível tornar o ambiente da sua loja um local que possa brilhar aos olhos dos consumidores. Tudo isso apenas melhorando a organização do balcão, o posicionamento de alguns produtos nas gôndolas e até novos móveis em sua drogaria podem influenciar um cliente a levar mais do que um produto. Eu já quero propor um exercício aqui para você, que provavelmente você já deve ter feito, mas vamos lá. Imagina só entrar numa farmácia toda bagunçada. Medicamentos e produtos de higiene e beleza todos misturados, prateleiras todas tortas, mal iluminada. Eu acho que nem preciso continuar dando exemplo daqui, né? Possivelmente o cliente e até mesmo você teria dificuldades para encontrar um produto e comprar nessa situação. Então, para melhorar o entendimento sobre esse assunto, eu vou começar falando sobre as cores que você pode usar na sua loja. Nós, seres humanos, somos sensíveis a inúmeras coisas ao nosso redor. E as cores podem nos ajudar a tomar uma decisão, acredite ou não, isso é chamado de psicologia das cores. Por exemplo, a cor vermelha serve para acelerar a pessoa que esteja dentro da sua loja, ela cria uma sensação de urgência. Já a cor branca vai trazer uma sensação de limpeza e higiene. O verde remete conforto, bem como o azul transmite tranquilidade e confiança. Existem algumas determinações da Anvisa sobre as cores que você pode usar em prateleiras e até no uniforme dos seus colaboradores. Mas é importante que você saiba sobre as emoções que essas cores transmitem. Luzes. A iluminação da sua farmácia é muito importante. Na fachada, por exemplo, ela cumpre o papel de chamar a atenção dos seus clientes. Uma fachada bem iluminada que destaca a sua marca e suas cores com certeza vai ser mais vistas do que outras menos iluminadas. Por dentro da sua loja, cuidado com o pensamento de deixar algumas luzes apagadas para economizar energia. Isso gera um ambiente desestimulante de consumo, afastando os clientes. Outro ponto importante: lâmpadas fluorescentes podem ofuscar as cores e identidade dos rótulos dos seus produtos e de suas prateleiras. Opte por luzes focais nas vitrines e outras luzes para iluminação no interior da sua drogaria. Mas, Diogo, eu quero saber um pouco mais sobre essas dicas. Como eu faço? Eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos do blog Inova Pharma. Eu tenho certeza que você vai encontrar tudo o que você precisa lá. E falando em vitrine, como você anda expondo seus produtos? Você precisa posicionar tanto estes produtos como os móveis dentro da sua farmácia de uma maneira estratégica. Posicione produtos com mais saída no fundo da loja. Assim as pessoas passarão por todos os outros produtos, visualizando tudo o que pode ser comprado durante o caminho. Utilize essa técnica para posicionar promoções entre essa jornada do cliente dentro da sua loja. Muitas pessoas compram por impulso, então use isso ao seu favor. Por fim, identifique quais são os pontos frios e quentes da sua loja. Quais os lugares que as pessoas circulam mais? Dessa maneira, você consegue extrair o máximo do layout e posicionamento das suas gôndolas. Existem inúmeras outras dicas em nossos artigos do blog Inova Pharma, então acessa o link da descrição e não perde mais tempo. Meus amigos, eu espero ter ajudado você com o vídeo de hoje. E não esqueça que se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscreve no nosso canal e nos vemos no Pessoal, então esses foram os vídeos, né, para finalizar a aula e para ilustrar melhor o assunto que a gente viu hoje. Boa noite e obrigada. Posso finalizar a gravação, professora Luana? Certinho, então. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.